deu uma pequena pausa durante as 2 semanas passadas, mas vamos continuar fazendo elas provavelmente até o final do mês. Essa semana a gente tem o André, que é um ex-aluno da Unesp e também ex-membro do Chapter. Então, muito obrigada por todos estarem aqui, muito obrigada, Biscoito, por participar aqui com a gente. Aí, pode se apresentar, falar um pouco sobre você e depois só apresentar. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom, como a Nadine falou, eu sou o André Santiago, formei na Unesp em 2017, fiz mestrado lá também, e eu trabalho, vai fazer 1 ano aqui na Companhia Siderúrgica Nacional. Gostaria de agradecer o convite aí do Student Chapter, que eu tive o prazer de ver desde o início, em 2013, o pessoal já fazia uns cursos lá de gama espectrometria, eu lembro até hoje dele. Só adicionou coisas boas aí na minha vida da graduação e mestrado. E é isso aí, hoje o assunto, não sou especialista, tá? Já adianto. Afinal, estou há 1 ano aqui, não mexi exclusivamente com isso, mas eu senti uma falta muito grande quando eu cheguei na mineração aqui, do tema geometalurgia. A gente não tem absolutamente nada disso. E conversando com outros amigos de outras universidades, parece que esse problema não é só da Unesp, é um problema geral aí do curso de geologia. Não trata dessa interface, né, com outras áreas da mineração, principalmente processamento de minério. A gente vê aí 6 meses de uma mistura de lavra com processamento e fica complicado, né? Na hora de vir aqui para mineração mesmo, na hora do vamos ver, da prática, você vê que tem uma falta desse conhecimento aí, uma falta dos professores passarem isso, né? Então, vamos lá, vou começar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ainda não apareceu nada, Biscoito. Agora foi. Aparecendo aí. Está aparecendo, sim. Beleza, pessoal. Bom, aqui um sumário do que vai ser a apresentação. Vou dar uma introdução, o que é geometalurgia, os conceitos, né, de caracterização, matérias-primas, as metodologias, os equipamentos utilizados, um pouco do processamento mineral aqui de Casa de Pedra, que é a mina de ferro da CSN, e com alguns estudos de casos de minério e de rejeito, que a gente caracterizou. A ERSA, que também é da CSN, que é a Estanho Rondônia SA, vou mostrar um pouco também do processamento mineral de lá. E vou dar um exemplo aqui da Samarco, que é referência em geometalurgia para minério de ferro. Peguei com o Rafael e com o Leonardo, são 2 excelentes geólogos, geometalurgistas. Eles fizeram um trabalho bem complexo de modelamento geometalúrgico. Eu vou mostrar um pouco desses resultados e as conclusões aí com as referências. Bom, o que é a geometalurgia, gente? É uma atividade interdisciplinar, né? Assim como o título da minha apresentação já diz. Integra geologia, até geotecnia, engenharia de minas, metalurgia, economia mineral e até parâmetros geoambientais. E essa integração visa maximizar o valor econômico do projeto, visa reduzir os riscos, né? Que a gente passa a prever melhor o comportamento do minério ao longo de todo o processo, construir resiliência e demonstrar boa gestão desses recursos, né? É uma publicação bem recente aí, mostrando que o tema está em pauta, né?
Ao longo da apresentação, vocês vão ver até alguns de 2019, artigos bastante recentes aí. E uma das causas de estar bastante em voga esse tema é também que as nossas grandes reservas minerais, né, elas têm cada vez mais diminuído a, a possibilidade de você encontrar grandes reservas, né? Elas estão sempre, agora, cada vez mais profundas e, portanto, cada vez mais as rochas que vão entrar nesse processo vão ser rochas compactas. Então, isso, vou mostrar aqui, inclusive, teores menores. Então, isso acaba forçando a gente a procurar novas tecnologias, né, novas rotas de processamento que processe materiais que antes a gente não considerava como minério. Como vocês sabem, tem estudos sendo feitos aí para recuperação de rejeitos, principalmente depois dos eventos que aconteceram, e mostrando que antigamente os rejeitos eles não serviam, mas com o desenvolvimento de novos equipamentos, novas tecnologias e rotas, ele pode ser viável economicamente. Então, cada vez mais em pauta aí a geometalurgia. E o objetivo é demonstrar com exemplos práticos, né, os benefícios desses estudos, desse aumento da previsibilidade desse comportamento. Bom, aqui eu vou usar bastante de um material do Laboratório de Caracterização Tecnológica da PoliUSP, professor Henrique Kahn e Karina Ulsen, fizeram um excelente material, eu tive a oportunidade de fazer esse curso com eles. Eles colocam aqui uma outra definição, né, de Lamberg, 2011, que seria realmente a combinação da geologia e metalurgia para criar um modelo preditivo, né? E você conseguir ver a variação espacial nesse modelo e melhorar a sua gestão do seu minério, sua produção. A gente começa, então, com aquisição de dados geológicos, e isso desde lá das referências bibliográficas, né, a pesquisa bibliográfica, até campos, né, fazer campo, medições, tirar medidas, fazer seu mapa geológico estrutural, coletar as amostras, e a amostra é um ponto crucial aí, é a base de todo esse processo de estudo geometalúrgico. Muitas vezes ela é deixada de lado, mas a amostragem, a gente precisa ter uma noção de que ela é a base, e ela cheguei a ver que ela seria 10 vezes mais a causa de erros do que erros analíticos mesmo, em erros de análises químicas, etc. A maior chance de acontecer erro é na fase de amostragem. Então, as técnicas e metodologias, elas têm que ser bastante estudadas aí, e isso poderia ser uma apresentação à parte, inclusive, porque técnicas de amostragem, metodologias, a gente pode falar horas delas aqui. Então, aqui a gente faz os testes metalúrgicos também, que seriam os testes físicos mesmo, utilizando essas amostras que a gente coletou, a gente faz as análises químicas nela, depois a gente passa essas amostras por uma série de equipamentos que visam replicar o que é a sua usina. Então, a gente chama de equipamentos de bancadas, aqueles equipamentos que são de escala de laboratório. A gente vai passar essas amostras nesses equipamentos
e vai ver como é que essas amostras vão se comportar, já prevendo como é que isso vai ser na planta original. Só que os de bancada, eles geralmente têm problemas para a escala, né? O escalonamento disso geralmente gera grandes problemas. Então, a gente ainda tem uma outra possibilidade de fazer os testes metalúrgicos em equipamentos de escala piloto, que a gente chama, que são os equipamentos maiores e que eles vão estar mais próximos da realidade, os resultados vão ser melhores. Aí a gente passa a estabelecer os domínios geometalúrgicos, né? Cria esse modelo geometalúrgico, eu vou mostrar lá, é o suprassumo da geometalurgia, criar estimativas e modelo geometalúrgico a partir de todos esses dados que você obteve. E, a partir disso, fazer simulações da planta e calibrações do próprio modelo que você fez. Bom, a base de tudo da geometalurgia é a caracterização tecnológica. Muitas vezes a gente ouve falar caracterização de minério, aqui tem vários nomes, né? Process Mineralogy, Ore Mineralogy, cada artigo tem uma nomenclatura para isso, mas o interessante do professor Henrique Kahn e da Karina é que eles preferem não dizer caracterização do minério, porque a caracterização tecnológica ela pode ser aplicada, como eu disse, para rejeito, não para minério. Pode ser aplicada para estéreo, pode ser aplicada em produtos já manufaturados. Então, a gente acaba optando por chamar aí de caracterização tecnológica de matérias-primas minerais. E a caracterização ela seria a interface aí de mineralogia, né, aplicada, comportamento no processo, passando por toda aquela escala laboratorial, né, de bancada, escala piloto, para ver como é que seria esse comportamento e como é que é essa variação espacial. Bom, aqui vocês veem, pode ver que é o cerne de tudo, é a caracterização tecnológica, tanto para avaliação de jazida, aplicação direta, processamento mineral, processo metalúrgico. Então, ela integra essa pesquisa com beneficiamento mineral. Aqui é o microscópio metalográfico, né, de luz transmitida e refletida, que a gente tem, é um Leica, que a gente tem lá na CSN, e antigamente a mineralogia óptica era a principal aí a nossa mineralogia aplicada ser realizada, né? Aqui passava-se horas separando pequenas áreas na lâmina, contando 500 minerais por cada areazinha na lâmina, para saber, para ter uma quantificação mais correta desses minerais. Mas hoje em dia, a coisa evoluiu bastante. A gente tem aqui os microscópios eletrônicos de varreduras, que tem softwares hoje em dia que eles fazem a mineralogia quantitativa eletronicamente. É tudo automatizado hoje em dia. Então, a partir de raio-x e de elétrons retroespalhados, né, backscatter electrons, você consegue separar as fases minerais, né? Então, o resultado dessas análises automatizadas, hoje em dia é esse, é incrível. Você coloca no MEV e o MEV já te dá todos os minerais que você vai encontrar. Aqui, por exemplo, magnesita. Você vê todos os formatos de grão de magnesita, de clorita, de quartzo. Você vê que as partículas, você começa a notar, opa, tem partícula mista aqui, mais para frente eu vou falar da importância de se notar isso. Bom, eu posso estar sendo um pouco redundante para o pessoal que já está mais acostumado com essa linguagem, até peço desculpas,
Mas eu tentei preparar um material aqui que abrangesse todo mundo, né? Então, alguns conceitos que eu vou passar aqui podem ser bastante básicos. Esse daqui é uma metodologia ainda mais evoluída, vamos dizer assim, né? Que é o microtomógrafo. Você consegue ver em 3D porosidade, consegue ver os grãos, ver tudo. É basicamente um MEV em 3D. Né? Aqui a gente tem os resultados em 2D, com isso em 3D. Isso tem diferentes aplicações, né? Principalmente geotecnia aí, para ver como é que está o comportamento de fraturas aí dentro dessas pequenas amostras. Bom, processamento mineral, né, que voltando aqui, seria essa parte aqui da nossa caracterização tecnológica. O processamento mineral, ele começa com a cominuição, né, homogeneização, depois a separação, depois a caracterização dos produtos. Por que a gente tem que cominuir? Bom, essa imagem aqui mostra o porquê. Isso aqui é básico. A gente precisa cominuir, ou seja, diminuir a granulometria, muitas vezes, do seu minério, para você conseguir separar o que você quer. Vamos dizer aqui que você queira a magnesita. Você precisa que ela esteja separada do quartzo no máximo possível. Então, esses estudos, eles servem para você ver o grau de liberação. Pessoal que nunca ouviu esse termo aí, escreve, porque se for para mineração, você vai ouvir bastante sobre isso. Aí o grau de liberação, olha só, esse agregado aqui não está liberado. A partir do momento que você cominui, ou seja, você brita, você moe, você separa essas partículas, né? E após a cominuição desse material, você tem de fato agora a separação. A separação, você precisa aplicar uma força, né? O que seria essa força? Vamos aqui falar da cominuição rapidinho, que eu já comentei, né? Você tem a liberação, a partir do momento que você quebra, você consegue separar melhor o que estava antes junto. Aqui a liberação, mostrando uma partícula que seria livre e uma partícula que seria mista, com 2 grãos diferentes, até 3, 4 grãos diferentes, né? São 3 amarelinhos aqui. Então, essas partículas mistas, elas podem causar um grande problema no nosso processamento mineral, né? Dependendo de qual a rota que você tem, isso pode causar um grande problema. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre o conceito de flotação, para quem não conhece, mas flotação, a gente utiliza reagentes para separar o minério que a gente quer e o contaminante que a gente não quer. Ele usa, basicamente, a flotação usa a superfície de contato dessas partículas. Então, qual dessas partículas aqui, vamos dizer que a gente quer essa roxa aqui, avermelhada. Se a gente quer retirar essa avermelhada, na flotação, qual que vocês acham que vai ter problema? Bom, as que têm o perímetro pouco aparente, porque ela utiliza a superfície, né? Os reagentes vão reagir com a superfície. Se essa superfície aqui, esse perímetro, ele não é do mineral vermelho, ele vai ter problema na flotação. Esse daqui, por exemplo, mesmo não tendo o mineral aqui, não sendo completamente livre, o perímetro dele está 100%, então na flotação ele não vai ter problema, entendeu? Agora, por exemplo, se ao invés da flotação a gente usa separação magnética, né, usando as propriedades magnéticas do mineral. Se esse mineral que tem área de 90% vermelho, ele for ferromagnético ou paramagnético, tiver propriedade de susceptibilidade magnética,
não vai importar esse perímetro ser de outro mineral, porque ele é magnético, a área dele é 90%. Então, tem todas essas nuances que a gente precisa ficar de olho na hora de caracterizar a sua matéria-prima mineral, né? Aí aqui, como eu disse, métodos de separação. Eu comentei já do magnético agora, e eu comentei da flotação. Mas há também métodos elétricos, métodos densitários, né, ou gravimétricos, são bastante comuns para minerais de ferro, por exemplo, que são mais densos. Casterita, que eu vou falar mais para frente também, né, de estanho, né, são mais densos. Tem o sorting ainda de solução seletiva. Não vai dar para falar de todos esses, mas eu vou comentar os densitários, magnéticos e flotação. Bom, essa separação magnética, então, essa separação dos minerais, ela necessita, então, de uma força, né, para causar essa separação. E essa força você vai utilizar de alguma propriedade, seja ela a propriedade de reagir com reagente na flotação e flotar ou descer, né? Seja ela propriedade magnética de ser atraída ou de não ser atraída. A gente precisa conhecer o minério para saber qual propriedade a gente vai poder usar, né? Então, depois de ver lá no MEV, no microscópio óptico, os minerais que a gente tem disponíveis, como um todo, a gente consegue pensar qual a melhor propriedade para fazer essa separação. Aqui no caso, por exemplo, é uma imagem bastante didática, né? A gente tem uma amostra com quartzo e hematita com tamanhos muito parecidos. A gente quer separar essa hematita. Como é que a gente vai separá-la? Do tamanho da partícula, usando uma peneira? Não adianta, porque os dois têm tamanhos muito parecidos. Peso específico? Pode ser, né? A gente pode usar métodos gravimétricos aí. Mas olha a interseção. Né? A gente vai ter um erro maior do que se a gente usar a propriedade da susceptibilidade magnética. Porque o quartzo ele é diamagnético, né? E enquanto a hematita é paramagnética. Então, você aplica ali um campo de alta, você aplica um campo alto, você consegue separar a hematita do quartzo mais facilmente, né? Alta intensidade. Então, aqui só um esqueminha mostrando, você tem a alimentação, tudo misturado, você aplica uma força, e essa força, a depender do mineral que a gente tem, dos minerais disponíveis, a gente vai escolher qual força aplicar no processamento, vai ter a resposta positiva e a negativa. Vai separar muito melhor aqui esses minerais. Separação magnética aqui, como exemplo, né? O que é magnético vem para cá, o que é não magnético para cá. Aí isso também pode ser outra apresentação por si só, né? Porque mostrar os diferentes tipos, né, de High Intensity Magnetic Separator, não sei o que, tem vários tipos diferentes de separadores magnéticos, aí, tambores. E aí, aqui eu vou começar a falar um pouco da contextualização geológica, vou tentar passar bem rápido, da mina que eu trabalho, que é a Casa de Pedra aqui, né? A gente tem os ferrosos no quadrilátero ferrífero nessas 4 localidades, mas a gente fica aqui na borda sudoeste do quadrilátero. Essa borda, segundo o Rosieri Chemali, está exatamente no domínio que seria de baixo strain, né? O domínio de alto strain seria mais a leste do quadrilátero ferrífero. Então, aqui, CSN, Casa de Pedra, aqui é Samarco, que eu vou falar mais para frente, né? São contextos bastante diferentes aí, em termos de deformação.
Mas eu vou dizer que o tanto de fases de deformação que a gente acha aqui, o negócio não é fácil, não. É aqui uma coluna estratigráfica, bem simples aí, mostrando que a gente está aqui supergrupo Minas, né, grupo Itabira, tem aqui a formação ferrífera, né, onde a gente explora aqui, na formação Cauê, e dentro do grupo também tem a formação Gandarela, que são esses carbonatos. Ela não aparece aqui na CSN, tá? A gente não encontra essa formação aqui, mas a gente encontra itabiritos dolomíticos que podem ter correlação aí com passagem de fluidos, dissolução dessa formação, né? Porque, apesar dela estar por cima, a gente sabe que tem dobras recumbentes e dobras redobradas, então isso pode ter gerado alguns dos itabiritos dolomíticos. Muitos artigos, inclusive, dizem isso. Aqui eu coloquei uma imagem para visualizar bem melhor essa estrutura do quadrilátero ferrífero, para quem não está habituado a ver. A gente está aqui. Tem uma série de estruturas aqui também, né? A região Casa de Pedra está aqui. Aqui nosso mapa geológico, onde o azul é o Itaberito e os minérios de alto teor são os rosas e avermelhados, tá? Esses minérios de alto teor têm clara correlação hidrotermal, né? A gente vê ele ligado a grandes estruturas regionais também. Então são concentrações hipogênicas e muitas vezes supergênicas também, sobrepostas a essa concentração. Aqui só mostrando, né, aquela base da caracterização de matérias-primas minerais, é a amostragem, né, aí da campo para medir as estruturas, entender todo o contexto regional, as brechas bonitas que a gente tem na região da mina. Aqui o mapa para ser modelado, né, para ser feita a estimativa com base nesse mapeamento e nessa amostragem. Aqui as sondagens, né, que a gente faz, e para embasar esse modelo geológico, as seções aqui, tanto verticais como horizontais, aqui na CSN a gente usa bastante as horizontais, é diferente assim da maioria que a gente vê. A gente tem um galpão muito bom, um galpão gigantesco, que cabe testemunhos aí desde 1962, a gente tem um grande acervo aí. Aqui só para mostrar um pouco de como a gente dá a nomenclatura para essas rochas, que vai ser importante para entender a questão geometalúrgica depois. Então, a hematita branda e a compacta seriam os hematititos, né, os corpos de alto teor que eu mencionei. Aí, os azuis aqui, taberito silicoso, né, que tem alta sílica. Vocês podem perceber que aí temos o carbonático, manganesífero, guetítico, anfibolítico, a depender dos minerais que a gente encontra ali. Só que a nossa nomenclatura aqui, ela é basicamente litoquímica, né? A gente vê que tem um pouco de manganês, a segunda árvore de decisão, a gente chama de manganesífero. Tem um pouco de cálcio, carbonático. Não necessariamente a gente diz que é um itaberito dolomítico, né? Até porque se a gente for usar os nomes que a gente aprende na universidade, né, nas petrologias da vida, vai ficar muito complexo, e isso daqui circula a mina inteira. Pessoas que não são geólogos e geólogas
Você tem que estar habituado com esses nomes aqui, tá? Então, na mineração, a gente procura simplificar ao máximo também, mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo saber que tipo de mineral está fazendo ele ficar carbonático, que tipo de mineral manganesífero. Essa informação não pode faltar para a gente para fazer a geometalurgia. Outra coisa que chama atenção aqui nos nossos nomes é o fato de chamar de brando e compacto. Como é que a gente decide isso? Bom, no peneiramento, a gente tem uma abertura de 6,3 milímetros, que a gente considera tudo acima disso granulado, né? Um material mais grosso, mais grosseiro. Se essa amostra ela tiver 50% ou mais de material retido nessa peneira, a gente chama de compacto. Se ela tiver mais de 50 passante, né, dessa peneira de 6,3 milímetros de abertura, a gente chama ela de brando. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que isso não necessariamente é verdade, né? O Anderson, inclusive, que trabalhou aqui um tempo, me ensinou muito do que estou tentando passar aqui para vocês, excelente geólogo. Ele fez, inclusive, um mestrado no nosso Itabirito compacto silicoso. E ele fez uma rota de processo em que ele utilizava moagem e percebia que a moagem ela não tinha tanto problema em moer tanto brando quanto compacto. Então, essa classificação de brando e compacto vem sendo revista e a gente, inclusive, vai tentar apresentar, se rolar o CIMEX-MIN, a gente vai apresentar o estudo feito para separar o que é realmente compacto na mina, né? Porque você dizer que é compacto é quase o mesmo que dizer, hoje em dia, para a nossa usina, que aquilo não é recurso. Ou seja, a gente está diminuindo o valor da mina, falando que coisas são compactas, quando, na verdade, não necessariamente elas são. Bom, passar aqui para frente. Então, nossa nomenclatura, ela atenderia o modelo geometalúrgico? Fica aí a pergunta. O IBG, o brando guetítico ou o compacto guetítico? Espera aí, mas essa guetita é terrosa, botrioidal, maciça? Isso vai ter uma implicação tremenda no processo. A gente precisa definir, não só a guetita, isso é só um exemplo, a gente precisa definir, por exemplo, a hematita. Poxa, a hematita tem lobular, tem martítica, tem especularítica. Poxa, isso vai ter um efeito tremendo. A especularítica, não sei se todo mundo conhece, são hematitas de hábitos placoides, quase uma mica de ferro. E esse hábito dela, por exemplo, na flotação, ao invés do minério de ferro descer, você imagina, você tem uma placa e a flotação, que usa bolhas de ar e reagentes, ela acaba fazendo com que essa superfície de contato é tão grande que acaba fazendo o mineral, a hematita, boiar. Então, se a gente não definir que a hematita é especularítica, a gente pode ter problema lá na flotação. Então, isso é só um exemplo aí de como é importante a gente pegar as amostras e definir bem a mineralogia dela, tá? Elas vão afetar diretamente os processos de moagem e flotação, por exemplo. Bom, dito isso, o mapeamento, amostragem, vai resultar em modelos de blocos estimativas, né? Curto prazo, que é o que a gente chama de casca, é o que eu gero aí a cada 15 dias para a mina. Aí tem o de médio prazo, que a gente está atualizando agora, as seções horizontais. E aí temos o de longo prazo, que aí já pega profundidades bem maiores.
Essa imagem aqui eu coloquei só para ilustrar aquilo que eu comentei no início da apresentação, que os minérios ricos eles estão ficando cada vez mais escassos no mundo, né? E aqui a gente pode ver claramente que a nossa reserva de 2034, ela tem tanto de ferro no global, isso é o ferro total na rocha, tá, gente? A gente tem aqui, por exemplo, itabiritos entre 36% e 40% de ferro. À medida que a gente vai indo lá para 2053, olha como esse ferro cai. E, inversamente proporcional, o nosso maior contaminante na mina, que é a sílica, ela sobe com o passar dos anos. Então, a importância da geometalurgia está na cara aqui nessa imagem, esse trabalho que o pessoal fez há uns 2 anos atrás. A gente vê que as coisas vão piorar daqui para frente e a gente precisa de novas tecnologias, novas rotas a serem criadas aí, né? Bom, aqui parece bem complexo para quem não está habituado, mas esse é todo a rota de processo que a gente usa aqui na CSN Mineração, na nossa usina. Esse processamento aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é úmido, ou seja, ele utiliza água. Nós temos também 2 usinas que fazem o processamento a seco, mas aí ele necessita que a alimentação seja um minério mais rico, assim como lá na Vale, em Carajás, processamento todo a seco, porque o minério é absurdamente rico lá. Eu vou explicar para vocês aqui, quem não está habituado com a questão de granulado, sinterfeed, pellet feed. Esses daqui, gente, são os nossos produtos, né? O granulado, lembra que eu falei lá, de 6,3 milímetros, fica retido e tal? Esse é o granulado. O que fica retido lá é o nosso produto. Ele já sai direto aqui do processo e já vira produto. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, olha a importância da gente separar com peneira aqui, a gente chama de classificação, esses são os símbolos das peneiras. Olha a importância da gente separar em granulometrias. Imagina se você não peneira esse material que é mais granulado. O tanto de partícula fina que vai estar agregado nesse granulado. É absurdo. Se você não jogar água e não peneirar, você vai estar fazendo um produto, um granulado, cheio de partícula fina. Se essa partícula fina tiver um teor ruim, isso vai diminuir o valor do seu produto, correto? Ou se essas partículas finas forem muito ricas, você pode fazer um produto ainda mais valioso se você separar essas frações. Então, aí a importância das peneiras, né? Essas são peneiras inclinadas e algumas horizontais também. Elas utilizam vibração, né? E água para fazer a cinética das partículas. Todo mundo sabe que para peneirar, se você fizer movimentos, isso facilita essa segregação, né? Então, a gente tem aqui o que fica retido, nossas amostras temos 6,3, aqui no caso é 10 milímetros. O que fica retido nessas peneiras vira direto granulado. Aí temos peneiras com aberturas menores, agora, que o que ficar retido nela entre 1 milímetro e 150 micras, ou 0,15 milímetros, vai também se transformar em outro produto, o sinterfeed, né, que é o que alimenta a sinterização, o processo de siderurgia lá na frente. Esses dois já são carregados, né, nos vagões. Então, a gente tem 2 produtos aí, simplesmente por essa separação. E aí a gente tem o mais complicado, que é o pellet feed, né, que são os finos, o que passou por todas essas peneiras aqui, por todas essas aberturas. Então, a gente vai passar por espirais, hidrociclones, que são todos mecanismos, né, de separação. No caso, espiral.
qual daqueles tipos de separação vocês acham que é? A separação densitária, né? Gravimétrica. Então, a gente pega e consegue separar o nosso maior contaminante, que é a sílica, do ferro. Não é perfeita a separação, mas já é uma fase inicial aqui de separação desse material, né? E a gente tem aí a deslamagem, que o que acontece? A água trouxe todas essas partículas, né, que passaram do granulado do sinterfeed, a água fica com característica de lama mesmo. Então, tudo que for maior, tudo que for entre 0,15 milímetros e 0,03 milímetros, ele vai para flotação, que é o processo que eu já comentei durante a apresentação. E tudo que é menor que 0,03 ou 30 microns, ele é lama. São partículas muito pequenas. Então, eles são a lama, né? Eu acabei falando primeiro da classificação e da concentração, mas aqui só para deixar claro, saiu da mina, entrou no britador de mandíbulas, né, fez uma pilha pulmão. Dessa pilha pulmão, a gente tem uma britagem secundária, e a gente vai formar aqui 4 pilhas nesses pátios aqui, né? 2 ficam sendo retomadas para jogar aqui em todo esse processo que eu estou falando, e 2 ficam sendo empilhadas. Enfim, então na flotação aqui, a gente tem uma série de passagens pelo esse SEMAI aqui, são os separadores magnéticos. Então, a gente tem diversas passagens por separadores magnéticos, até a gente concentrar o produto aqui. Só que esse produto, ele está úmido, né? Extremamente úmido. A gente precisa tirar a água dele. Então, entra no espessador, que aqui a gente chama de coliseu, a grande estrutura cônica, né? E ele separa, de certa forma, o sólido do líquido, ele concentra, né? Mas isso não é suficiente, então ele ainda tem que passar por um filtro. Esse filtro a vácuo vai retirar o máximo da água possível, e aí só então a gente vai ter o nosso produto aqui. O que é rejeito de todo esse processo, né? Ele vai para o espessador de rejeito também, tentar tirar o máximo de água possível. E ainda passa por alguns separadores magnéticos, e aí ele vai passar pelos filtros prensa. Inclusive, um dos meus gerentes foi quem implementou isso aqui na CSN, e salvou aí, a gente não tem que despejar tudo em barragem de rejeito mais, porque a gente tem uma série de filtro prensas aqui, que conseguem fazer uma boa separação sólido-líquido, né? Como eu disse, todo o processo aqui é úmido, no final a gente tem que tirar o máximo possível da água para tentar recuperá-la, e dispor isso a seco, né? Então, a gente busca aí, fica sempre em torno de 15% aí de umidade. Esse é o processo de Casa de Pedra 1, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu não consigo ver aqui agora, mas no final da apresentação tento respondê-las. Aqui eu coloquei, só se alguém tiver dúvidas sobre flotação, eu posso voltar aqui e tentar explicar minuciosamente o processo, mas basicamente são as células de flotação, né, as torres de flotação, e aqui são injetados, tem várias injeções de ar aqui para formar essas bolhas vão ajudar a subir com a sílica. E essa sílica, o reagente para a sílica é a amina. E o reagente para o ferro que a gente usa é o amido. Amido de milho. Ele reage com o minério de ferro e ele decanta. Enquanto que essas bolhas ajudam, junto com a amina,
a sílica subir e sair, no que a gente chama de overflow. É outro termo bastante comum aí na engenharia de minas, né? É o overflow, no caso do minério de ferro, é a porcaria, e o underflow, né? A gente está falando de mineral de ferro denso, então o que interessa para a gente é sempre o underflow. Se voltar aqui, vocês podem ver que o que sai de cima de todos esses hidrociclones da flotação, ele vai para o rejeito. O que vai para baixo é o concentrado, ou seja, o que vai ser o produto, né? Então, isso é o underflow, isso é o overflow. Aqui eu coloquei essa imagem só para mostrar como o IBS, né, o nosso itabirito brando silicoso, ele se comporta com uma dosagem específica de floculante, né? Olha, o comportamento dele é muito bom, a reação dele, a velocidade de sedimentação dele aumenta bastante, enquanto o colúvio, a canga de minério, o manganesífero, ele pouco é afetado por esses floculantes. Aqui eu só dei um enfoque nos produtos, né? Eu falei, são 3 granulometrias diferentes. Nossa, já vai dar 9 horas, gente. Se tiver um limite aí, ou se vocês quiserem ir continuando, eu tô aqui. Sem pressa, biscoito, pode ir indo. Tá tudo certinho aí? Travou alguma coisa? Não, tá tudo certo, sem nenhum problema. Beleza. Aqui só a vista aérea, né, da nossa usina. A gente fica aqui. Esse é o grande espessador de lama. Vou mostrar aqui para vocês. O espessador de lama, aqui, né? Vai gerar o rejeito. Isso é a lama que sai lá, aquele 30 microns que eu falei, que não foi separado por nenhum processo de separação magnética. Isso vai para essa grande estrutura aqui. E aí esses produtos, os 3 produtos que eu mostrei lá, vão para a minha cidade, Volta Redonda, para a siderúrgica, né? Usina siderúrgica, ou parte dele vai para o porto de Itaguaí, que vai ser vendido lá para a China, etc. Os equipamentos que a gente tem na CSN. Bom, a gente tem esse microscópio, que eu já havia dito. A gente tem o difrator, a gente tem a fluorescência de raio-x, né? O FRX. Então, todas as amostras são feitas pastilhas e analisadas, né? Fluorescência de raio-x. E agora a gente chegou, estou doido para brincar com ele, chegou lá o difrator de raio-x. E o difrator, enquanto a fluorescência de raio-x vê a química do mineral, o difrator vê a cristalografia, né? Consegue separar quais minerais que são. Então, isso vai ser muito importante para a gente daqui para frente. Porque aqui a gente simplesmente tem 58% de ferro. Aqui a gente consegue ter a informação no difrator, se esse ferro está vindo da hematita, da magnetita, da magnemita, martita, enfim. Quimiomagnetita, vários tipos aí, né? Falar um pouco dos rejeitos. Aqui tem o filtro prensa, que eu comentei, para fazer a separação sólido-líquido e o posterior empilhamento. Isso, hoje em dia, é cerca de 40%. A gente consegue fazer isso da produção desses rejeitos. Mas está em voga aí esse tema da recuperação do rejeito, aproveitamento econômico disso, né? E descomissionamento de barragem, principalmente. O que vocês esperam encontrar em termos de minério de ferro, por exemplo? Qual o teor mais alto? Não só minério de ferro, né? O teor mais alto, muito provavelmente está onde é mais profundo, né? Onde
Antigamente, as técnicas eram ainda mais rudimentares e os teores, eles, provavelmente, o que eles chamavam de rejeito, hoje em dia é até produto para a gente. Então, é uma relação inversa aí. A gente do minério de ferro está acostumado aos enriquecimentos supergênicos, né, terem os minérios mais ricos em superfície. Na barragem, isso é o inverso. A gente tem os mais ricos no fundo da barragem e vai empobrecendo à medida que as tecnologias vão evoluindo. Aqui eu fiz uma caracterização de rejeitos assim que eu entrei na empresa, mostrando aqui, eu fiz essa caracterização foi no MEV, né, aquele de mineralogia automatizado. Você imagina fazer isso no microscópio óptico para essa granulometria? É impossível, né? Então, tecnologia aí ajudando bastante a separar bem isso. Essa amostra aqui, obviamente, a granulometria maior que essa, mas ambas são do mesmo rejeito, né? A gente só peneirou. Na verdade, como é rejeito, é tudo abaixo de 30 microns. Então, na verdade, foi processo de ciclonagem para separar isso daí, né? Peneira, é possível peneirar isso aqui. E a gente vê o quartzo e a hematita aqui, o quartzo é o azul, a hematita vermelha, a gente vê que está, de certa forma, homogêneo. Enquanto aqui, a gente vê muito menos o quartzo e muito mais os vermelhinhos e laranjas, que são as hematitas e as guetitas, né? No mais fino. Isso é parte da nossa caracterização. Então, aqui a granulometria, só para deixar claro aqui, a 206 é uma granulometria maior, enquanto a 210 é uma granulometria menor, de 6 a 4 microns. A gente vê que a predominância realmente de guetita é na fração mais fina, enquanto que a de quartzo é na fração mais grossa. E, a partir dessa análise rápida, a gente já vê que a fração da amostra 208 e 209, né, entre 45 e 15 microns, por exemplo, elas são as ideais se eu quiser pegar essa hematita, essa magnetita, né, porque aqui a gente tem pouca guetita e pouco quartzo. Então, essa é a fração ideal se a gente fosse montar uma rota para recuperar esse rejeito, a gente ia buscar essas duas aqui, esses dois ranges de granulometria. Aí, lembra que eu comentei da liberação mineral? Aqui a gente tem a liberação de hematita, né? 90% de liberação, ou seja, a partícula está quase livre, não é mista com quase nada. E tem principalmente as amostras aqui, 207, 208, 209, elas estão realmente mais livres aqui. Então, é aquilo que eu falei, onde tem mais hematita e é onde elas menos estão mistas. Então, mais ideal a gente fazer algum tipo de separação aí, por exemplo, magnética, que seria ideal para esse esquema aqui. A guetita, por exemplo, a gente vê novamente aqui que ela tem mais na amostra mais fina e ela também é mais liberada na mais fina. E o quartzo tem mais, como a gente viu no outro gráfico, na mais grossa, também é mais liberado na mais grossa. Vou voltar aqui na imagem. Ó, está bem liberado. Você não vê muitas cores diferentes dentro dele, né? Tiver algumas porosidades, mas é o quartzo. O quartzo está livre aqui. Já a hematita, por exemplo, a gente vê uns pretinhos aqui, né? Aí já está um pouco mista, mas ainda assim está bem liberado. Bom, aí aqui, só fechando isso, né? Distribuição do tamanho dos grãos.
O tamanho dos grãos muito próximo aqui, hematita e quartzo, lembra? Ou seja, o peneiramento aqui, peneiramento não, porque está muito fino, a ciclonagem aqui, ela não adiantaria muita coisa, porque eles têm muito parecidos, né, os tamanhos de partículas, mas à medida que a gente vai afinando as amostras, a gente vai notando um percentual maior de hematita e menor de quartzo, e à medida que vai diminuindo ainda mais o percentual aqui de betita. A amostra 210, portanto, não é legal para a gente também, porque a betita aí está mais presente que a hematita. Só que como o professor Henrique Kahn e a Karina Ulsen, eles falam e frisam bastante, caracterização mineral não adianta ser só uso de microscopia óptica ou eletrônica de varredura, ou teores. Você precisa ter uma série de metodologias aplicadas ali para realmente considerar isso um estudo de caracterização. Então, pensando nisso, a gente também fez DRX nessas amostras e confirmou aqui, por exemplo, na amostra 208, a gente tem aí 46% de hematita, por exemplo, e isso é bom para a gente. Bom, mudando aqui de assunto de água para vinho, eu vou falar um pouco aqui agora do processamento de casterita lá em Rondônia. Não vou entrar na contextualização geológica, até porque dois membros do grupo aí, o Chupeta e o Vande, os dois fizeram lá o TCC e o mestrado, e fizeram aí excelentes apresentações. Eu, com certeza, não conseguiria expressar melhor esse contexto geológico daqui. Mas só para situar aqui, a norte de Ariquemes, Itapuã do Oeste, onde está a nossa mina de estanho. Inclusive, meu amigo que estudou comigo na Austrália, acho que ele está assistindo aí, ele chegou a trabalhar um tempo lá em Itapuã do Oeste. A gente tem uma série de alvos lá, não é só a mina de Santa Bárbara, com vários requerimentos da CSN e alvos que de fato já podem ser lavrados, né, com licença de lavra, de operação. Basicamente, a província tanífera de Rondônia, na área lá, é proveniente dos depósitos primários, né, magmáticos hidrotermais, os velhos hipongreisens, e os secundários, os pláceres e paleopláceres. Na CSN a gente explota os dois tipos de depósito. Bom, a latinha aqui, porque só para representar que o estanho, com ele é feito as folhas de Flanders, elas são boas para armazenar alimentos, né? Essa casterita aqui claramente primária, mas a gente tem as frações mais finas dos pláceres e paleopláceres lá também. Aí aqui o beneficiamento lá é bem simples, a gente usa só a técnica de separação densitária, que eu falei lá no início, ou seja, gravimétrica, né? A gente usa só equipamentos que vão fazer essa separação bem pela gravidade, pela gravimetria. Aqui a gente tem a moega, né, que é essa estrutura piramidal invertida, onde é depositado aqui o ROM, né, o Run of Mine, quem está habituado ao termo, é a alimentação, né, sai lá da mina ou dos estoques, passa por um tromel, que é um cilindro giratório, né, com
pequenas aberturas, como se fosse uma grande peneira giratória. Aí a gente tem aqui a peneira vibratória, né? E essa peneira vibratória ela vai ter um oversize acima de 3 milímetros e o undersize, que vai passar direto dos buraquinhos das aberturas de 3 milímetros. Aqui, o circuito do oversize, ele vai para o jig. O que é o jig? O jig é um equipamento de separação densitária, que ele vai fazer basicamente, uma boa analogia do que o jig faz, é você pegar uma peneira, encher de cascalho e areia, colocar essa peneira num balde d'água e começar a movimentar verticalmente. Isso é o que o jig faz, ele faz movimentos verticais, e esses movimentos verticais, junto com a água ali, com a cinética das partículas e a hidrodinâmica, ele vai separar. Então, a gente sabe que os mais finos ficam em cima e os mais densos, mais grossos, ficam embaixo, né? A partir desse movimento. Então, a gente forma o concentrado do jig e o rejeito. Tá? E aí, agora a gente tem o circuito do undersize dessa peneira. Passou direto dos 3 milímetros. Você vai para um hidrociclone, aí vai ter um oversize desse hidrociclone e o undersize. Ele vai para as espirais concentradoras, que é outro equipamento de separação gravimétrica. Aqui, esse nome Rougher primário, quem começar a estudar isso, vai ver que é bastante comum ouvir falar de Rougher, Cleaner, Recleaner, Scavenger. São etapas que você passa para fazer essa separação mineral. Né? No caso aqui, a gente tem outras, né? Tem os Cleaners, Recleaners, que vão, vamos dizer assim, refinar esse processo. É isso que esses nomes indicam. Essa seria a parte mais crua do refinamento, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, a gente está usando aqui, nesse processo, basicamente, a separação gravimétrica. Não caberia colocar outro tipo de separação, outro tipo de força, para a gente separar melhor a casterita? E se essa casterita for muito fina? Se a gente fizer a caracterização lá no microscópio eletrônico e ver que essa casterita é muito fina, pode ser que os processos densitários não consigam separar um material tão fino desse. Ixi, corona. Desculpa aí. Então, pode ser que a gente não consiga separar o material que é mais fino. Então, olha só, inclusive, a gente gera um concentrado, um misto e um rejeito. Poxa, esse misto aqui, não vale a pena passar ele por um outro processo, tentar fazer com que ele não seja misto, realmente separar, né? Aqui, só um exemplo do tromel, se alguém perguntasse como é que funciona. Bom, para caracterizar e saber se a gente vai ter partícula fina, de casterita, etc., primeira coisa é a amostragem, como eu disse. Ela tem que ser realizada com muito esmero, né? Seguindo boas práticas. Aqui, a gente tem um estudo do ROM que a gente tem lá, na verdade, do concentrado. E esse concentrado, a gente pode notar aqui que o concentrado da espiral, o concentrado do jig e da mesa, que nem está aqui no processo, é um a mais depois dessa espiral, a gente pode notar qual o resultado deles, né? Ó, o espiral é o verdinho, o jig é o azul e o concentrado de mesa é o
é o 12 aqui, vermelho. A gente vê que o concentrado de Gig, ele tem uma quantidade de biotita tremenda, né? Isso fica muito claro. E o concentrado de mesa é o melhor para a nossa casterita, para o estanho que a gente quer tirar daqui. Então, a gente vê que o concentrado de mesa realmente está funcionando. Ele é o último do processo aqui da espiral, né? Ele foi colocado depois daquela espiral. Ou seja, ele é um refino do processo. Então, ele realmente está dando bons resultados. Agora, cadê a barra azul da casterita aqui? Nem tem. Ou seja, por essa análise simples dos minerais que tem no microscópio eletrônico de varredura, por essa análise simples, a gente vê que o concentrado de Gig, ao menos para o ROM utilizado, ele não serviu para nada. Tá vendo? Ele sumiu, a casterita aqui, ele serviu para concentrar a biotita, que ninguém quer. Então, a caracterização ajuda a gente a consertar, inclusive, rotas que já estão lá pré-definidas, né? Ou fazer esses testes. O problema é que a mesa também concentrou muita hematita, magnetita. O que vocês fariam para concentrar ainda mais a casterita e tirar essa hematita, magnetita? Separação magnética. Então, seria interessante colocar um separador magnético lá, definir se é hematita ou magnetita mesmo. Isso, inclusive, é um grande problema, gente, na microscopia eletrônica de varredura, separar a magnetita da hematita. Todos os trabalhos com a terceirizada geraram esses gráficos aqui, elas não foram separadas, nem para as amostras lá da CSN Casa de Pedra, que o nosso produto é o ferro. Então, isso acaba sendo um absurdo, né? Porque aí a gente tem que usar, como eu disse lá, o difrator de raio-x para saber do que se trata, ou até mineralogia ótica mesmo, né? Clássica, para saber quanto que a gente realmente tem de hematita, magnetita. É estranho pensar, né, que a microscopia eletrônica de varredura, com toda essa mineralogia automatizada, ela não consiga separar. Pensando nisso, ano passado eu pesquisei bastante sobre o assunto, encontrei muitos trabalhos que indicam que se você mudar a energia que você está pondo nos seus feixes no microscópio eletrônico de varredura, se mudar quantos hertz você vai usar, você consegue separar melhor o que seria a cor da magnetita e o que seria a cor da hematita. Então, inclusive, eu propus isso para essa empresa terceirizada, e imagino que as próximas análises que a gente fizer, no próximo contrato que fizermos, a gente vai conseguir separar isso, que no caso da casterita, até aqui é importante, porque, vou usar separação magnética, perfeito, mas qual? De alta intensidade para pegar a hematita, ou de baixa intensidade para pegar a magnetita? Porque a magnetita ela é ferromagnética, você não precisa aplicar muita intensidade. Se você aplicar muita intensidade, vai tudo de uma vez e entope. Então, é bom se fazer por fases. Primeiro uma de baixa para tirar a magnetita e depois uma eventual de alta para tirar a hematita. Só que a gente vê aqui que tem ilmenita também, que ela não é tão ferromagnética quanto a magnetita, mas ela vai aí sofrer também essa separação. Então, ou seja, a gente começa a realmente sobrar bastante casterita, isso seria ótimo o processo, né? Mas a gente vê aqui topázio, olha o tanto de topázio que tem, né? O Vande e o Chupeta aí já mostraram essa relação de topazitos, de topázio com esse tipo de minério, né? Mas por que o topázio está aqui? Se a gente fizer uma classificação densitária mais precisa, talvez a gente consiga separar melhor isso, né?
O zircão aqui, que é mineral resistato também, ele é bastante presente aí, principalmente em ROM, que seja de plácer ou paleoplácer, né? Bom, passando aí, as imagens aqui do que eu estou falando, ó. Olha o concentrado de GIG, eu falei que não serviu para nada em termos de casterita. Isso aqui é tudo guetita terrosa, laranja, guetita e guetita terrosa. Então, o concentrado de GIG foi um ponto que não nos ajudou, né, a recuperar a casterita. Nesse ROM, tem outras alimentações, outras frentes lá, que o GIG foi muito útil. Então, tem que ficar de olho nisso também. Enfim, a gente vê aqui um concentrado de espiral, bastante quartzo e tal, enquanto que o concentrado de mesa, aquele que eu falei que é a nossa melhor opção lá, tem bastante topázio, hematita e a casterita. Aqui, os equipamentos que a gente utilizou para fazer essa caracterização. Esse aqui é um ICP-OS, mas é para ilustrar o ICP-MS que a gente usou, porque valores de estanho, por exemplo, eles não são detectáveis na fluorescência de raio-x, né? A gente teve que fazer ICP. E aqui tem o TRX, de frator de raio-x, a gente usou também para ver as fases minerais, e aqui é só para ilustrar também, a gente não usou esse microscópio eletrônico aqui da FE, a gente usou o TIMA-X, lá na UFOP, no laboratório lá de nanomateriais, acho. Bom, indo aqui quase para o final da apresentação, quem estiver cansado aí, desculpa a demora. Vou dar o exemplo aqui dessa marca de mineração. Eles estão aqui naquela posição que eu mostrei lá, na parte de alto strain, né? Domínio de alto strain, mais a leste do quadrilátero. Dividem aí a Minas Germânia, a Lepria da Vale. Dividem essa região. A gente tem aqui o frente de lavra, o processo aqui de beneficiamento, os minerodutos, que vão cerca de 400 quilômetros até o Espírito Santo, né? Não é feito por trem, igual na CCN, são minerodutos, até o litoral. Aí aqui, mostrando como eles estão evoluídos na parte de geometalurgia, né? De caracterização e geometalurgia. Eles fazem a definição dos nomes deles com base na mineralogia, não com base só na química ou na granuloquímica, né? Eles fazem, por exemplo, magnetita, hematita especular, hematita martítica, guetita. Eu ainda acho que caberia aqui, como eu disse lá atrás, guetita terrosa, botroidal, maciça. Seria importantíssimo também colocar aqui botroidal, por exemplo, né? Porque isso vai ter efeito lá na frente. Eles também fazem a classificação quanto a friável ou compacto, né? Brando ou compacto. Eles ainda têm uma classificação semi-compacto, só que a gente faz 6,3 milímetros, eles fazem 9,5 milímetros, ou 3/8 polegadas, né? E eles consideram compacto apenas o que fica retido 90% nessa peneira. E aqui, só para mostrar, né, aquela questão de quanto mais profundo, mais compacto. E aí a gente tem aqui os vermelhos, os mais compactos, na seção vertical aqui de Alegoria Norte. O aumento aqui, igual o nosso aumento da sílica, diminuição do teor de ferro, lá eles também fizeram esse gráfico aqui, por exemplo, de 2010 a 2014, mostrando o aumento da compacidade sendo lavrada aí, né?
Um aumento aí de 30% desde 2010, início de 2010. Aí, então, os minérios de maior capacidade, eles afetam significativamente o processo de moagem, né? Então, quanto mais duros, consistentes, mais vai requerer energia. E aqui está um ponto importantíssimo na geometalurgia, que é a questão do requerimento energético. Um dos principais problemas em todo o processo da usina, das usinas, né, de todos os commodities possíveis, é o gasto energético. E a moagem, para fazer aquela nossa cominuição, separação em partículas mistas e em partículas livres, esse processo de moagem é um dos que mais requer energia. Então, quanto mais compacto, mais problema para a gente. Né? Então, é um efeito dominó aí. A gente quer a liberação mineral, a gente quer as partículas livres para poder aplicar aquela força de separação, seja ela qual for, separar bem esses minerais. A gente precisa disso para o processo de flotação, por exemplo, coloquei aqui. Mas a gente tem um prejuízo na qualidade do concentrado, na recuperação metálica. É um efeito dominó, né? Mas esse parâmetro, então, de 6,3 lá que a gente usa, ou 9,5 por si só, é capaz de traduzir essa real capacidade? Não. Esse estudo só vai poder ser feito se você começar a estudar o efeito disso no processo, colocando, sei lá, um moedor de bancada, um piloto, né, para trabalhar e ver quanto de energia isso vai gastar. E foi isso que eles fizeram, né? Para calcular esse requerimento energético, eles fizeram uma relação direta com o comportamento do minério e com essa eficiência, o conceito de eficiência. Olha só, retida em 100 mesh, né, que é uma abertura de peneira, e o gasto energético. Então, à medida que a gente vai gastando bastante energia, aí a gente vai deixando de ficar retido, né? Os minerais, eles vão sendo diminuídos, vão passando pelas aberturas, à medida que vai gastando esse quilowatt-hora por tonelada aqui. Então, essa é a curva de requerimento energético. Aí, isso vai fornecer subsídio para você controlar operacionalmente todo o circuito, né? Você vai saber, opa, esse material está mais compacto, já sei, já vou prever que isso vai gastar mais energia no momento que entrar na minha usina, né? E vai possibilitar o dimensionamento de novas instalações também. Afinal, você vai estar prevendo seus problemas ou seus ganhos, né? Aqui vai fornecer esse consumo específico de energia. Aqui só mostrando como eles fazem, como eles faziam, né? Vamos voltar a fazer em breve, todo esse estudo. A amostra, análise granulométrica, britagem, peneiramento, né, que seria aqui a combinação e a classificação. Aqui cominui novamente, né, aí você tem as análises químicas. O que é o DTM? Determinação de tempo de moagem. Que é o tempo de moagem está diretamente relacionado à energia gasta. Né? Quanto mais tempo moendo o material, mais energia ele está gastando. E aqui você tira essa eficiência energética. Você obter eficiência energética é o suprassumo aqui da geometalurgia. Você passa a saber quanto de energia você vai esperar gastar, né, para cada minério, para cada tipo de minério que você vai colocar nessa sua pilha, nesse seu rombo, nessa alimentação. Aqui só um processo de como eles começaram a fazer essas análises. Aí aqui, olha os nomes dos itaberitos deles. Itaberito, fibolítico, martítico. Ele está definindo o que é o martítico. Martítico, especularítico. Opa, especularita pode dar problema lá na flotação, por exemplo.
a gente vai ver aqui que, de certa forma, o especularítico, ele também parece aumentar o gasto energético, né? Você imagina uma placa tentando ser moída, não vai moer como um grão, né? O moinho vai ficar tentando lá. Acho que eu falei moedor outra hora. O moinho ele vai ser capaz de diminuir as partículas, né, os grãos, mas não vai moer direito as especularitas, por exemplo. As guetitas também não, né? As guetitas terrosas, elas vão, imagina, agregados de argila minerais ou de óxidos e hidróxido de ferro ali, terrosos, aquilo dificulta a moagem. Então, aqui a gente vai ver a correlação que eu comentei, determinação do tempo de moagem e energia, essa correlação é muito clara. O R ao quadrado dá 97,7%. E a correlação do TPC, para quem não sabe, perda por calcinação, ou LOI, tem lugar que usa LOI, né? Loss of Ignition, e a energia. Então, a gente tem uma clara correlação aqui. À medida que você aumenta o PPC, que é muito comum em rochas esquetíticas, por exemplo, à medida que você aumenta essa perda por calcinação, você aumenta o gasto energético. Então, a correlação de 88,6 também é muito boa, indicando aí, eu comentei, o vetite pode dar problema no gasto energético. Então, vamos lá, anfibolítico. O anfibolítico é o que mais está gastando energia aqui. Coloquei até avermelhado aqui. Por quê também? Você imagina minerais fibrosos tentando ser moídos. Então, isso vai dificultar bastante, né? São silicatos fibrosos. Brunierita, cumentonita, actinolita, tremolita. Isso aqui vai tudo exigir mais do moedor. Aqui, martítico especularítico, especularítico martítico. Já diminui bastante a energia gasta, né? Mas deem uma olhada aqui, a gente estava tratando de semicompactos, e agora o minério friável, guetítico, ele está gastando mais do que um semicompacto. Ou seja, aquela questão lá de dividir em 9,5 milímetros e tal, ela, no caso da moagem, ela não é verdadeira, porque se você for pensar, esse daqui tem um gasto energético, mesmo ele sendo mais friável, a guetita ela vai causar mais problema para o moedor aqui, em termos de gasto de energia, do que esse que é semicompacto, né? Então, tem toda essa questão para ser avaliada. Então, dentre todas essas variáveis, né, a litologia, a mineralogia, o teor, a compacidade, eles usaram o PPC como uma variável importante também nessa análise de multivariáveis que eles fizeram para estimar o modelo, né, geometalúrgico, o tempo de moagem e, finalmente, o requerimento energético. Qual região, né, agora vem aí o conceito da geometalurgia, né, espacialidade dessa possibilidade de prever o comportamento dos minerais no processo, né, qual que é a espacialidade disso. Isso vai estar diretamente ligado ao planejamento de mina também. Então, você vai conseguir dizer, olha, aqui a gente vai ter um requerimento energético maior, então não vamos lavrar nesse momento. Nesse momento a gente precisa de algo rápido. Então, essas foram as variáveis para obter o requerimento energético que o pessoal dessa marca usou. Então, eles não usaram simplesmente os 6,3, por exemplo, que a gente usa, e o teor de ferro, né, a famosa granuloquímica nossa. Eles ainda usaram hematite especularítica, martítica, determinação do tempo de moagem, usaram uma série de variáveis para obter essa conta final aqui, essa conta gigante, né, uma série de coeficientes que eles geraram aqui, para gerar essa curva, que também deu muito boa.
83,9% aí, o R quadrado. Vocês podem ver aqui que a distribuição está muito boa em relação à energia obtida no teste de verdade, que é a energia calculada por esse cálculo deles. Olha como ficou excelente, né? Isso aqui é a geometalurgia num gráfico, né? Eles pegaram uma série de variáveis, criaram essa equação, e essa equação está mostrando diretamente, está batendo diretamente com a realidade obtida no teste. Realmente teve tal gasto energético previsto, né? Aí, esse daqui é o suprassumo, é o resultado final deles. A gente tem as regiões que requerem menos energia, as que requerem mais energia na mina. Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui vai dar problema, mesmo se for um minério bom. E aqui vai ser a mais fácil de lavrar. Então, a gente começa a fazer uma interação muito grande, muito maior, né, da geologia com todo o processo, até lá no final, né, com todo o processamento e beneficiamento, né, o tratamento desse minério. A gente passa a ter aí um modelo, não só de teor, igual a gente tem, um modelo litológico, mas um modelo geometalúrgico. Aqui eles têm um simulador excelente, você coloca as diferentes frentes que vão compor tal pilha e já faz esse cálculo com base naquela equação que eles criaram. E lá no final, olha que incrível, ele já prevê o quanto de energia você vai demandar usando aquela tal pilha como alimentação da usina. Aqui eles fizeram, né, uma conciliação do que foi realizado com o modelo de blocos de curto prazo, e você vê que é bem aderente, né, o real do estimado. Então, no curto prazo, eles já tiveram impactos positivos lá antes dessa marca fechar, né? Isso foi em 2014. Eles apresentaram esse trabalho no congresso em 2014. A gente já vê os impactos positivos aí no curto prazo. Nossa, 9h35. Bom, aí eles começaram, antes de acontecer aquele lance da barragem, eles começaram a fazer esse comportamento na flotação também. Porque isso tudo que eu falei é o comportamento na moagem, né? Energia gasta para moagem, que é um dos maiores gastos energéticos. Mas você pode fazer o estudo geometalúrgico de comportamento na flotação também. E aí tem a questão, qual o grau de liberação? Lembra que eu falei lá no início que a flotação, se o grau de liberação estiver no perímetro dos pequenos grãos, se você tiver no perímetro dele um outro mineral, isso já vai afetar a flotação. Então, você precisa saber o grau de liberação e como, se ele não tiver liberado, como que está essa partícula mista, né? Porque se tiver partícula mista naquele centro da partícula, não vai ter muito problema na flotação. Na cinética da flotação, você vai fazer a flotação reversa, igual a gente faz aqui na mineração de ferro, né? Ou reversa por quê? Porque a gente flota o que a gente não quer. Então, o pessoal considera, é chamado na literatura como reversa, né? A gente flota o contaminante, que seria ali a sílica, né? E a gente decanta o que a gente quer, o nosso produto. Então, qual que é essa cinética? Como é que as bolhas vão se comportar e os reagentes vão se comportar, né? A mineralogia, aquilo que eu comentei, especularíticos são placas. As bolhas vão facilitar a subida disso, a gente não quer que isso suba. Então, como abordar a questão de um minério que seja mais especularítico, né? Então, tudo isso eles iam começar um estudo. Isso aqui, para finalizar aí, coloquei outros casos, né? Falei de ferro, de casterita, né, estanho. Aqui tem um exemplo de pórfiro lá no Chile.
bem recente aí, 2019, não é o Norberto Morales, tá, galera? A gente tem aí mina de cobre molibdênio, e o velho e bom modelo aqui com teor de cobre de molibdênio, né? Comumente todas as minas já fazem, só que eles fizeram também o grau de recuperação desse cobre e o tempo que demora para, aliás, a quantidade passada por hora na moagem, no moinho, né? Quanto que esse moinho consegue passar por hora. Ou seja, os mais avermelhados são os valores bons, são os que conseguem fazer, por exemplo, 3.000 toneladas por hora, TPH aqui, né? Ele consegue passar o moinho 3.000 toneladas por hora. Aqui a recuperação do cobre, parece tudo ser bom, né, no caso, mas evidentemente que com a escala mais detalhada aqui, a gente consiga ver nuances, né, por exemplo, os teores mais altos aqui e as recuperações maiores aqui, certamente essa é uma boa área para se explotar o minério. Mas aqui, por exemplo, tem pontos de recuperação baixa do cobre, apesar de ter valores altos de teor. Então, essa seria uma área, por exemplo, para prestar atenção. Ok? Isso aí é o modelo geometalúrgico aí, já ajudando a prever possíveis problemas, né? Esse é outro de outro artigo, também cobre, só que cobre ouro molibdênio, no Chile, onde a gente tem aqui essa relação do Bond Work Index, que isso, o Bond é o nome do autor que criou esse método, é um método para ver realmente, vamos pôr assim, mais simplificado, é a questão da moagem também, o quanto que gasta de energia, vamos dizer assim. Então, a gente vê que aqui os valores não são bons, né? A norte do depósito, e a porção centro-sul já é melhor. Então, concluindo aí, finalmente, já deve ter gente dormindo, a integração da geologia com o processo, o planejamento de mina, mostra-se cada vez mais essencial, né, para a gente ter uma maior previsibilidade do comportamento do minério. E, consequentemente, isso melhora a nossa eficiência produtiva, melhora a qualidade dos nossos produtos, né? Então, o investimento em infraestrutura, equipamento de laboratório, que possibilite esses testes, ou até contratos com terceirizados, né? São importantíssimos, né? Para a gente aplicar essas metodologias e ter um bom retorno. E esses grupos de estudos geometalúrgicos têm aumentado, não sei se vocês viram aí, algumas vagas saindo para pessoas que trabalham com geometalurgia mesmo, né? Tem essa visão da geologia e de todo o processo. Essas aqui são as referências. Aqui algumas fotos que a gente participou aí, de cursos e campos com a SEG. E muito obrigado, desculpa qualquer coisa aí, estou aberto a responder as perguntas. Muito obrigada, Biscoito, foi extremamente interessante a sua apresentação. O pessoal que tiver pergunta agora pode mandar no chat ou pode ligar, abrir o áudio e falar pessoalmente. Aqui no chat, a Fernanda Ferretti mandou 4 perguntas, então eu vou ler uma por uma, Biscoito, aí você pode ir respondendo. Tá bom. Tentar, né? Vamos ver. Primeiro, como é feito o planejamento para análises entre realizar a amostragem, enviar as amostras para o laboratório, obter os resultados e processar o minério? Também. Como é feito o planejamento. Tá. Pois é, eu trabalho no curto prazo aqui da CSN, né? Então,
como o nome já diz, é tudo para ontem. Então, esse planejamento a gente faz aqui no curto prazo, aqui na CSN especificamente, a gente faz toda quarta-feira, eu tenho que entregar o plano de, seja amostragem por furos de perfuratriz, seja amostragem de canaleta. Eu acho que eu vi a Rosana é a técnica de mineração lá, excelente técnica de mineração, ela manda muito bem na amostragem, a gente trabalha junto no CSN, não sei se ela está vendo aí ainda. Ela manda muito bem na amostragem, então a gente planeja isso junto, vê onde tem buraco, né, vamos dizer assim, para não deixar o modelo sem subsídio de informação. Então a gente faz uma malha de 25 por 25 metros aqui, para tentar fechar, né, e não ter esses buracos. E essa malha, obviamente, que eu vou tentar fechar buracos na mina, em que estejam nos planos mensais e trimestrais, né? Eu não vou fazer uma amostragem de curto prazo num lugar que só vai entrar em 2027, né? Eu vou alinhar com o pessoal do planejamento, vou ver onde que eles planejam o sequenciamento da lavra, né? Qual que será o enfoque do próximo mês. Geralmente a gente amostra já para o próximo mês, porque tem áreas banco sobre banco, então a máquina lavrou, ela já desce outro banco, já lavra de novo, então a gente tem que programar isso constantemente, semanalmente, para manter o ritmo aí, né, e conseguir essas amostras. Porque a partir do momento que a máquina lavra um banco, aqui na CSN os bancos são de 10 metros, a partir do momento que ela lavra um banco, eu já não tenho informação nesse pé, né, no pé da máquina que a gente chama, né. A gente já mostrou a crista da máquina, obteve esse resultado, né, melhorou a previsibilidade do que essa máquina ia lavrar, mas aí o piso dela já está sem as canaletas, as trincheiras que a gente faz, né? A Rosana já fez trincheira na mina inteira aí, já coletou, a gente chama aqui de canaletas, né? E cada área da mina é um domínio diferente, então a gente, obviamente, faz um mapeamento estrutural, vê quais são os mergulhos, os strikes, né, mais comuns em cada região, e faz essas amostragens perpendicular a esses strikes, né, para pegar o máximo de contato possível, não ficar seguindo sempre na mesma litologia. Aí, enviar as amostras para o laboratório. Então, aí, esse laboratório é interno, tá? E lembra que eu mostrei? Tem FRX, agora tem DRX, tudo aqui na mina já. Então, a gente manda para o pessoal, a equipe próxima da gente ali, e eles pedem 15 dias para esses resultados, por isso que é tudo muito corrido. A gente tem que obter esses resultados antes da máquina começar a lavrar o lugar, obviamente. E então processar, né? Aí o processamento já é outra equipe, e a ideia era a gente criar um grupo de geometalurgia, né? Não sei se o Cristiano está assistindo, Cristiano, excelente engenheiro de Minas aí, que me ensinou bastante nesse tempo que eu estou lá, e ele veio com essa ideia de criar esse grupo. Então a gente foi na Samarco, conheceu esse trabalho deles, a gente quer implementar lá. Então essa parte do processamento de minério vai ficar mais atrelada à geologia, a gente espera daqui para frente. A outra pergunta é qual software é utilizado? A gente usa aqui na mina o Datamine, Studio 3 e Studio RM, o RM que é o mais moderno, né? Esse para um modelo de curto prazo. Mas a gente usa também o Gencom, e o Isatis para fazer as estimativas, que o Isatis da GeoVariances, ele é um excelente software para fazer esses cálculos de estimativa.
como é o dia a dia do geólogo na mina? Bom, o meu é bem corrido, é curto prazo mesmo. As atribuições, eu já fiz de tudo aqui, né? Desde esses estudos geometalúrgicos até... não de tudo. Longo prazo, eu não fiz muita coisa. Só algumas descrições de furos de sondagem que estão mais ligados, né, a médio e longo prazo. Apesar de agora a gente estar fazendo alguns furos de sondagem de 40 metros, mais rápidos, né, para atender um pouco mais o curto prazo, mas a maioria são furos bem profundos para atender os planos de longo prazo, né. E então o curto prazo fica basicamente com canaleta, trincheira. A gente tem as amostras pontuais também, em áreas que não dá para chegar com retroescavadeira. A gente tem amostras de chip, né, feitas na parede, nos taludes, né, e as de furo de perfuratriz, que tem ajudado bastante a gente também a obter informações até 2 bancos, até 20 metros. Então, às vezes, a gente consegue furar esses 20 metros e já saber se o banco de baixo vai ser viável a explotação dele ou não. Mas, André. Oi, diga. Boa noite, cara. Vinícius, parabéns aí pela apresentação. Fala, Vinícius. Obrigado, cara. Uma dúvida, em relação, até complementando a pergunta dela, essas amostras que são mandadas que são caracterizadas tecnologicamente, como é que se divide os domínios? Como é que é feita essa divisão entre são domínios, litotipos, ou por frente mesmo? E você falou, acho que 25 por 25, né, a densidade, aí você tira uma porcentagem delas, qual que é o seu quantitativo aí para fazer a análise, a caracterização tecnológica? Então, Vinícius, a caracterização tecnológica em si, na CSN, é o que a gente quer implementar. A gente quer seguir o modelo que essa marca apresentou para a gente. A nossa caracterização, ela, por enquanto, ela é bem pontual, né? O que a gente tem é mais os domínios litoquímicos, né? E granuloquímicos ali. A gente só tem essas informações. Tanto é que eu comentei que é extremamente importante a gente obter essas informações de mineralogia, por exemplo, que acaba sendo escassa, né? A gente tem trabalhos realizados aqui em 2015 e tal, que usam, que tratam basicamente da mineralogia, mas, por exemplo, o nosso DRX, ele chegou agora que a gente vai começar a ter uma melhor ideia, caracterizar melhor esse... Oi? Ah, não. Que pessoa. Então, assim, essa caracterização desses domínios é basicamente granuloquímica mesmo, viu, Vinícius? Por enquanto. A ideia disso aqui, de todo esse estudo que eu venho fazendo, é deixar de ser pontual, né? Por exemplo, o trabalho que eu mostrei do rejeito lá. A gente não quer fazer só para o rejeito, ou só para uma área, só para uma litologia específica. Teve um trabalho que eu acabei não mostrando aqui, muito bom, que a gente realizou com a Fundação Gorsex, lá em 2018 para 2019, que ele caracteriza os itabiritos, ao invés de chamá-los de betíticos, manganesíferos, a gente já consegue ver que são itabiritos anfibolíticos, né, com cumintonita e grunierita e guetita. Então, não é só itabirito guetítico. A gente precisa evoluir bastante nessa caracterização aí, para poder dizer que a gente está fazendo geometalurgia, entendeu? Bom, beleza, obrigado, André. Nada. Teria a quarta pergunta aqui, existe o centro? Isso, na CSN a gente tem o microscópio óptico, que está em manutenção, né, e outra causa aí, respondendo o Vinícius também, que
que as nossas análises mineralógicas, enquanto não está fazendo contrato, né, principalmente agora com o coronavírus, essas análises mineralógicas, elas ficam basicamente estáticas, né, paradas, e agora o FRX e o DRX, o FRX a gente tem há muito tempo já, e é a base das nossas análises, né, e o DRX em breve, que eu estou doido para mexer aí. Um geólogo que saiba operar equipamentos terá uma chance? Olha, certamente é um diferencial você saber operar os equipamentos, mas usualmente nós temos técnicos, o DRX, por exemplo, vai ser todo operado por um técnico que vai ficar exclusivamente fazendo isso. Os geólogos vão apenas separar as amostras e passar para eles aqui, entendeu? É claro que quanto mais conhecimento, melhor. Eu fiz um curso de MEV também, sei mexer, mas acabo que com a terceirizada eu apenas acompanho, por exemplo, o trabalho do MEV lá na UFOP. PPC, perguntaram, né, perda por calcinação, ou LOI, Loss of Ignition. Essa perda por calcinação está bastante ligada à guetita, né, e minerais hidratados, luminosos e tal. A Yane, eu fiz o curso do Rosieri com ela lá na UFMG. Obrigado aí, Yane. Eu vi que você estava online, fiquei feliz. Ela trabalha com geometalurgia também. Com certeza saberia dar uma palestra, uma apresentação bem melhor, que ela trabalha diretamente com isso, né, Yane? Aí a pergunta dela foi meio que a mesma do Vinícius, né? Se a gente faz essa caracterização mineral. Não, a gente faz muito pontualmente. E eu basicamente fui contratado aqui para fazer essa caracterização. Mas aí muita coisa mudou. Eu acabei indo para o curto prazo, mas a ideia é continuar fazendo esses trabalhos e tentar evoluir, fazer com que a caracterização mineral, né, seja parte da rotina aqui da CSN. A gente pretende fazer, sim, um modelo igual a Samarco. Esse é o nosso objetivo final. Só que é importante ressaltar, eu não falei durante a apresentação, que a CSN não tem moagem. Então, todos esses cálculos de determinação, tempo de moagem, requerimento energético de moagem, a gente não tem moagem. A nossa planta, ela não cominui o itabirito, ou seja, ela não deixa as partículas livres do jeito que poderia deixar, né? Por enquanto, a gente só tem uma planta que aceita minérios de teores mais elevados. A partir do momento que a gente construir a planta, que está para ser construída aí, acho que em 2022, essa planta vai conter moagem, vai conter moinho, né? E esse moinho, ele vai finalmente conseguir cominuir os itabiritos aí para a gente. Então, os itabiritos lá que a gente viu até 2050, por exemplo, esses itabiritos com 36% de ferro, hoje em dia não são viáveis. Quando a gente colocar o moinho aqui na CSN, eles se transformarão em minério automaticamente. Não vão ser mais deixados em pilhas de oportunidade. Eles também não são considerados estéreis, tá? A gente sabe que com a moagem a gente resolve todo esse problema, então a gente empilha. E aí essas pilhas vão ser retomadas assim que a planta ficar pronta. Deixa eu ver. Você acredita que seria melhor utilizar o modo automático, mesmo que ele não consiga separar? Então, o modo automático da mineralogia quantitativa, né? Por MEV.
o modo, ele consegue sim separar, que não é muito conhecido, mas se a gente pesquisar diferença, como é que eu tinha pesquisado? Bom, métodos de distinção de magnetita e hematita, por exemplo, em MEV, né, utilizando esses softwares de separação. A gente consegue separar, sim. Já tem vários trabalhos explicando isso. Tá? Como eu disse, a gente varia ali a quantidade de hertz, a intensidade do feixe, e uma série de outros parâmetros, a gente consegue fazer essa separação bem. Martita também, dá para fazer a separação, e a lobular, como a gente viu lá no automatizado, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Automatizado aqui. A tela sumiu aí para vocês? Tá aparecendo normal, biscoito ainda. Tá. Então, aqui, para a gente saber se é lobular ou granular, ou seja lá o que for, você vê que a mineralogia automatizada aqui, ela já te dá todos os grãos e as formas dele, né? Então, meio que por aqui você consegue também definir se é especularítico ou não, mesmo sendo em 2D, assim, né? Dá para ter essa noção. Tem mais... Excelente apresentação. Valeu, Wander. Deixa eu ver... Acaso já tentaram usar portátil? Isso é uma boa pergunta. Parece que para usar FRX portátil, né? O Emílio Urbano perguntou. Bom, a gente tem, inclusive, acho que a gente fez um teste aqui. Eu ainda não estava por dentro dessa parte da empresa, mas o pessoal entrou em contato com uma empresa, acho que é alemã, e esse pessoal, eles têm esse portátil, esse FRX portátil é uma pistolinha, né, que você mira para o minério e ele já meio que diz, já faz um raio-x ali in situ, né, é uma ideia extremamente interessante, principalmente para análise de furo de sondagem, né, você já mira ali no testemunho e já tem o resultado na hora. A gente tem um processo assim andando para a utilização disso. Na parte de processamento mineral, você sempre tem algum plano de manutenção preditiva, planejamento de produção, etc. Olha, eles têm, Fernanda, eles têm isso sim, mas como eu disse, é uma outra equipe, o pessoal do processamento mineral, eles têm todo o plano de ação, o plano de manutenção, né? E esse planejamento de produção, isso é feito, obviamente, em conjunto, mas essa questão de plano de manutenção, isso é mais com eles. Não sei se eu respondi a pergunta. O Vinícius falou, vazante, fazíamos MEV junto ao FMG. Legal. A gente tem um contrato da ERSA lá de Rondônia com eles também. Resposta em 15 dias. Legal, cara. Ô, Vinícius, me escuta aí? Opa, tô aqui. Você sabe o preço dessas análises? Cara, aí como era contratual, porque a demanda era grande, né? Rodava em torno aí de uns 500 a 600 reais, mas tem que entender, isso já fazem uns anos, né? Então tem que entender também qual que é a demanda para negociar, entendeu? Que envolve suprimento e tal, aí depende da demanda. Entendi. Mas eu te passo o contato do pessoal para você visitar lá, super legal. Legal, Vinícius, valeu. Estava até conversando com o Vinícius antes da apresentação, da questão de vazante, né? Ele citou aqui, trabalhou já na Nexa, sabe explicar muito melhor que eu, mas vazante seria um exemplo bom, porque lá a gente tem a vilemita, né? Silicato de zinco, que não é comum, no mundo é muito mais comum o sulfeto de zinco, né? Esfaleolito.
Então, imagina se você usar só análise de FRX, por exemplo, você vai obter um teor de zinco elevado, mas o seu processamento mineral vai ser completamente diferente, assim, não completamente diferente, né? Ele me falou que ambos são flotação, só que os reagentes que você vai usar na flotação são outros, as recuperações metalúrgicas vão ser outras, então tá aí a importância não só para o geólogo de mino, né, mas para o geólogo até de exploração, para ele já ter uma ideia, principalmente brownfield, por exemplo, você já tem uma ideia de como a sua usina está preparada para receber a alimentação e se aquilo vai ser viável ou não para você, né? Então, é uma questão interessante aí de ser levantada. Adorei a palestra. Valeu, gente. Tava nervosão no início, falei nada com nada, mas depois acho que deu uma engatada. Tem mais alguma pergunta aí? João Riba, Heineken, tá me dando sede. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Muito obrigada de novo, Biscoito, por ter participado aqui com a gente, por ter dado esse espaço para a gente. Foi uma ótima apresentação, eu acho que foi uma das nossas lives, assim, com maior interação do pessoal de dúvida e discussão, então foi bem legal. Muito obrigado para todo mundo que participou aqui, para os que ficaram até o finalzinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Valeu.